Vou procurar ficar quieto aqui nesse... Estou aprendendo com o pastor Deiró. Amém? O texto que nós lemos, nós vamos voltar nele daqui a pouco. E eu peço que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer entendimento, compreensão daquilo que será ministrado sobre nossas vidas aqui, os irmãos que estão nos assistindo nesse momento agora em suas casas. É uma continuação do que foi ministrado na quinta passada, a manifestação e a execução do reino de Deus em nós e por nós. A manifestação do reino de Deus, ela precisa acontecer em nós e por nós. São dois mandamentos, são dois princípios ou duas ordenanças distintas em nós, através do nosso testemunho, como nós entendemos. Quando Jesus diz aos seus discípulos para que eles fossem testemunha, na maioria das vezes entendemos que testemunhar é sair pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, mas o contexto ali vai falar de testemunhar, testemunhar é evidenciar algo. Então os discípulos, a partir dos seus comportamentos, das suas atitudes, que eram diferentes de outrora, antes de conhecerem Jesus, eles passaram a testemunhar algo diferente. Então, a manifestação do reino de Deus em nós é a partir do nosso testemunho, da nossa postura no meio em que nós estamos inseridos. E por nós, nosso dever com o reino. E para isso precisamos entender qual é o nosso papel no reino de Deus, qual é o nosso papel, qual é a função que o Espírito Santo arde no nosso coração, que nós precisamos nos desprender de determinados comportamentos, atitudes, para que o propósito do reino venha a ser cumprido. Então nós temos duas missões: manifestar o reino de Deus a partir da nossa vida, do nosso comportamento, e expressar, executar a mensagem a partir daquilo que nós vamos falar, a partir daquilo que nós vamos participar enquanto membro do corpo de Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, a palavra de Deus vai dizer: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então o Senhor Jesus, Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu como sacerdotes. Se Ele nos libertou de algo, se Ele nos libertou, como a gente viu o apóstolo Paulo falando, do império das trevas, e nos trouxe para o seu reino, para o reino do seu amor, do seu Filho amado, Jesus Cristo, é porque não é simplesmente para a gente não expressar gratidão, ou não entender por que esse Jesus me salvou, me tirou desse lugar, ou me tirou dessa fila, para onde eu estaria indo, por que Ele me tirou de lá. Então, cada um de nós que somos alcançados por Jesus, nós temos um propósito, nós temos uma missão. Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, só voltando um pouquinho do culto passado, em Marcos capítulo 8, versículo 3, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, são 3 orientações que Jesus dá. Isso é fato, nós precisamos caminhar com Jesus. Nós precisamos caminhar com Jesus. Agora, para caminhar com Jesus, nós precisamos tomar atenção para essas 3 condições, orientações que Ele nos dá. A si mesmo se negar, ou negar a si mesmo, tomar sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo?
Filipenses capítulo 2, versículo 4 e 5 vai dizer: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, sendo Filho de Deus, ele negou todo o seu poder, ele negou toda a sua, o seu poderio, ele abre mão, ele se esvazia e se coloca em condição de servo dos outros, E quando a palavra de Deus vai dizer negue a si mesmo, é porque a referência desse negar a si mesmo é o próprio Jesus, quando ele abre mão de sua glória e se manifesta entre nós como comedor de arroz e feijão, para nos servir. Ele nega a si mesmo. E o apóstolo Paulo, à igreja de Filipe, ele vai dizer: que haja em nós o mesmo sentimento, essa mesma preocupação de considerar, de querer tratar o outro superior. No mesmo texto, capítulo 6 ao 8, que sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo era Deus, ele era Deus, e ele se esvazia disso, e se sujeita a viver num corpo que sentia dores, que sentia cansaço, para servir. Aí o texto vai dizer: mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Sabe aquela história que os humilhados serão exaltados? Essa é uma expressão bem descabida de Bíblia. Isso é uma expressão, é um jargão para fazer com que o povo dê glória a Deus. Os humilhados serão exaltados. O texto real é: aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, diante de alguma situação onde aparentemente você teria a razão, você vai abrir mão dessa razão, você vai abrir mão desse direito, você vai recuar, ou você vai engolir o sapo. Aí quando isso acontece, a gente está na mesma condição, a gente está manifestando o caráter de Cristo, nós estamos manifestando o comportamento do reino. Humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz, ele foi até o final. Isso é negar a si mesmo, não usar de um direito que é seu. Negar a si mesmo é você não usar um direito que é seu. Jesus era Deus. As pessoas cuspiram, falavam coisas horríveis para ele, e teve um momento em que Pilatos o está interrogando, e ele diz, Pilatos querendo livrar ali a situação de Jesus: fala alguma coisa, você acha que eu não posso te ajudar? Aí Jesus fala: se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e Ele me enviaria uma porção de anjos, uma porção de milhares de anjos para me socorrer. Ele tinha esse direito, porque ele era Deus, mas ele abre mão desse direito. Então, negar a si mesmo, no contexto bíblico, é eu negar aquilo que aparentemente eu tenho direito, ou negar aquilo que eu acho que eu sou. Isso foi muito lindo, semana passada, como o Espírito Santo falou na nossa vida. Jesus, sendo Deus, ele abre mão disso e serve os homens. E muitas das vezes, você como comedor de arroz e feijão, a gente não quer abrir mão de algo que a gente acha que é. Às vezes até pode ser, mas a orientação do Senhor para caminhar com Ele é negar a si mesmo. Ficou claro? Jesus era, e Ele abre mão disso.
Às vezes, nós achamos que somos e não queremos abrir mão em detrimento do outro. Jesus abre mão do que ele era para benefício do próximo, do outro, dos discípulos, da humanidade. Jesus abre mão do mestre em que ele era chamado, ô mestre, quem herdará a vida eterna? Ele era mestre. Tratavam Jesus e os seus discípulos, o tratavam como mestre. Ele abre mão disso e se comporta como um servo e vai lavar os pés dos discípulos. Independente se mereciam ou não, ele executou a tarefa. Então, negar a si mesmo, para que fique claro nas nossas vidas, quando você ouvir essa palavra, ou quando o Espírito Santo trazer no teu coração, ou você se deparar em um ambiente onde você precisa negar a si mesmo, você vai estar com a razão, você vai estar com o direito, mas é uma ótima oportunidade para você negar a si mesmo. Sabe quando você está dirigindo no trânsito ali, ó, e de repente alguém te fecha? Você está na tua razão. Se você abaixar o vidro e falar, ô rapaz, presta atenção, não sei o que, você está na tua razão. E o negar a si mesmo. Uma vez a Ju comentou que nesse ambiente de trânsito, nesse exemplo de trânsito, às vezes você leva uma fechada no trânsito, aí você vai querer reclamar, porque você está com a razão, é teu direito reclamar, só que o outro lá está num dia terrível daquele, Ronan, e está armado. Daqui a pouco ele para na tua frente, como a gente sempre vê isso pelos noticiários, saca uma arma, dá 3, 4, 5 tiros ali, ó, pega o carro, desaparece. E aí? Tinha razão, tinha direito de reclamar, mas serviu para alguma coisa a razão e o direito? É por isso que Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. E a Ju falava, eu prefiro ficar com a minha... Eu prefiro ficar com a minha vida do que com a minha razão. Eu prefiro ficar com a minha vida do que com a minha razão. O jovem rico, de Marcos capítulo 19, versículo 16 ao 23, era um camarada muito rico, muito religioso, muito crente, e ele vai a Jesus e faz algumas perguntas, e Jesus vai dizer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele chega para Jesus, e Jesus diz, vai, obedece os mandamentos, e ele responde a Jesus, tudo isso eu tenho feito, eu não tenho roubado, eu não tenho matado, eu não me prostituo, eu sou dizimista, eu faço isso. Ele era um exímio religioso. Aí Jesus diz para ele, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Irmãos, preste atenção agora aqui. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. A fortuna era dele, que Jesus estava mandando ele vender, para ele dar. A fortuna era dele. De alguma forma, ele fez por merecer essa fortuna. Ou era uma herança que ele havia recebido dos pais, ou era um rapaz muito trabalhador, esforçado, e conseguiu toda essa fortuna. E sobretudo, era um jovem, para as irmãs que têm filhas aqui, já na idade de casar, era um jovem para casar, tinha recurso, não matava, não roubava, era um padrãozinho, as mães daquela época, esse é para casar. Aí Jesus chega para ele, você quer me acompanhar? Você quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí o negócio pesou para o lado dele. Olha o que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo algo que era dele. Era dele. De alguma forma ele fez para ter aquilo por merecimento próprio. Mas Jesus está pedindo para ele abrir mão disso.
Jesus está pedindo para ele abrir mão disso. Jesus está pedindo para ele abrir mão disso. E ele fica triste, porque ele era muito rico, e por ele ser, e o seu coração, e por seu coração estar sentado, por a sua mente estar sentada sobre a sua fortuna, sobre o seu dinheiro, a cabeça dele era o seu dinheiro, repousava sobre o seu dinheiro, e isso ele não teve essa disposição de fazer. Um exímio religioso, e orgulhava-se disso, porque ele praticava, e muitas das vezes é um cuidado que precisamos ter, quando nós mesmos nos julgamos ser bons demais, ou cumpridores da lei demais, como dizem por aí, santarrões demais, santos demais. Precisamos ter esse cuidado de para nós não nos acharmos santos demais. Mas não poderia seguir Jesus por não abrir mão de algo que para a sua vida era muito importante. E esse é um conflito que todos nós muitas das vezes estamos inseridos. Muitas das vezes somos convidados a negar a nós mesmos em atitudes, em comportamentos, que para nós é muito valioso, é importante para a nossa vida, mas que para caminhar ao lado de Jesus, não combina. Aí Jesus diz, negue a si mesmo, negue a si mesmo. O interesse não significa disposição. Ele tinha o interesse em caminhar com Jesus, mas ele não tinha disposição. Irmãos, é muitos cristãos que têm interesse em caminhar com Jesus. É muita gente que é apaixonada por caminhar por Jesus, mas não tem a disposição para negar a si mesmo, de abrir mão de algo onde a sua vida descansa. O dinheiro, preste atenção, o dinheiro desse jovem era o porto seguro dele, era a zona de conforto dele. Só que para caminhar com Jesus ele precisava sair dessa zona de conforto. Para caminhar com Jesus, para cumprir o propósito que Cristo tem na nossa vida, eu preciso sair da zona de conforto. Comportamentos que muitas das vezes eu reluto em mudar, atitudes que muitas das vezes eu reluto em mudar, não é negar a Jesus. Interesse, lembram, congressos que são feitos de jovens, de círculo de oração, e vem um pregador de fora, e é tomado por Deus, e começa a profetizar, e irmãos que às vezes aparecem uma vez ou outra na igreja, que estão pela igreja, e começam a receber aquelas palavras, e a eles se enche de vontade de caminhar com Jesus, mas não tem disposição de negar a si mesmo. Precisamos identificar o que nos impede e que muitas das vezes estamos deixando de negar a nós mesmos. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O que chama a atenção nesse texto? Somos desafiados a negar a nós mesmos, sempre em benefício do próximo. Irmãos, Jesus pediu do Zaqueu, que era um homem rico, para ele vender alguma coisa que ele tinha e dar para alguém? Não. Você vê ao longo dos evangelhos algum relato, e Jesus ia na casa de muitas pessoas ricas, convidavam Jesus e ele ia, e você não vai ver Jesus pedindo para essas pessoas que tinham posses, que tinham condições, elas abrirem mão, venderem o que tinham para dar aos pobres. E por que Jesus pede justamente para esse camarada aqui?
porque o coração dele estava naquilo. Somos desafiados por Jesus a negar a nós mesmos, na nossa vida, sempre em benefício do próximo. Quando a oportunidade surge de nós negarmos a nós mesmos, sempre tem alguém que vai ser beneficiado com a nossa atitude. É o que Jesus está dizendo. Sempre que somos, Eduardo, desafiados a negar a nós mesmos, é porque alguém vai ser beneficiado, e às vezes nem merece. Jesus abre mão de sua glória, anda como homem, para lavar os pés do Judas, que logo em seguida o iria trair, para lavar os pés do Pedro, que logo em seguida ia negar a ele, ia seguir a ele de longe, para lavar os pés de 11 apóstolos, que todos iriam decepcionar Jesus. Somente João é que fica acompanhando toda Jesus ia para um lugar, lá ia João, ia para ser crucificado, estava lá João. Todos, e Jesus serve a todos. Guarde isso no seu coração nessa noite. Quando somos desafiados a negar a nós mesmos, irmãos, isso é cristianismo, é sempre em benefício próximo. Por isso que é negar a si mesmo. Filipenses 2, 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, esse texto aqui é lindo, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso foi muito falado na quinta passada. Eu preciso considerar o outro superior a mim. O meu patrão, que no ambiente de trabalho é superior hierarquicamente a mim, eu não posso tratar ele de qualquer jeito. E por que as pessoas que estão em minha volta eu quero tratar de qualquer jeito? Precisamos compreender isso. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue. Entendemos o que é isso? Tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Na quinta passada, tinha os irmãos, o esposo olhou para a esposa olhou para a esposa. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal aí, que estavam meio com uma dificuldade no relacionamento, e a irmã entendia que o vice-versa era a cruz, não é a minha cruz, e eu estou querendo picotar a minha cruz, que era, enfim, queimar a minha cruz. E a gente vamos entender o que é tomar a cruz. O que é a cruz? Que é algo que, infelizmente, tem que levar até o fim, que não muda. Às vezes, o Jesus conseguiu levar a cruz dele até o final, sozinho? Não, ele precisou de ajuda. Teve um determinado momento que Jesus não conseguiu suportar o peso, com tantos machucados já em suas costas, de uma noite, madrugada difícil que ele teve de açoite, ele não conseguiu. As ferpas do madeiro pesado entravam nas suas costas, aberto pelos... Aquilo ali virou até meio-dia, 1h da tarde, irmãos. As costas de Jesus estavam horríveis, e teve determinado momento que ele não conseguiu levar essa cruz, ele caiu, e teve alguém que veio e ajudou. Então nós entendemos que, por mais difícil que possa ser a cruz, sempre o Senhor vai estar preparando alguém para nos ajudar. Olha só que gostoso. Falando assim é bom, né, irmãos? Na hora que a gente está carregando a pesada ali. E o que é tomar a sua cruz? Estou disposto a sofrer rejeição? Os mesmos sofrimentos causados a Jesus pelo carregar da sua cruz, nós precisamos trazer para as nossas vidas. O que Jesus sofreu? Rejeição. Ele carregava aquele madeiro e as pessoas cuspiam, ridicularizavam.
dava um pontapé. O que Jesus passou? Vergonha. Tomar a sua cruz em determinados momentos implica você passar algumas vergonhas e ficar calado, não retrucar. Isso é carregar a cruz. Cansaço, fadiga, exaustão, dor, estresse emocional, tudo isso é carregar a cruz. É quando o teu corpo físico muitas das vezes não tem condição de suportar a agonia do momento, do estresse, você não consegue, Senhor. Aí nesse momento, Senhor, não é largar a cruz, Senhor, eu vou dar uma parada. Lembra disso, o teu próprio filho parou, agora eu vou dar uma estacionada. Me ajuda, envia alguém, me mostra alguém para que possa compartilhar toda essa dor que eu estou sentindo. Aí daqui a pouco chega aquele irmão que você gosta de confiar, que é da sua confiança. Ou você liga, procura o pastor, procura alguém, abre o teu coração, e daqui a pouco todo aquele peso, você está pronto para quê? Jogar ela de volta, e o problema não resolve. Alguém tem que continuar. Isso é cristianismo. Existem algumas situações na nossa vida, você faz um propósito de oração de madrugada, jejua, convida a igreja para orar, Deus vai lá diante dessa tua ação, Ele vai lá e reage a isso. Mas a cruz, que está relacionada aos nossos comportamentos, olha, presta atenção, irmãos, cruz está relacionado às reações do nosso comportamento. Não vai mudar, e a gente tem que levar, alimentados pela palavra de Deus. Gênesis 4:7, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando Deus fala para Caim, quando dá a sentença sobre ele havia acabado de matar o seu irmão, ele é impulsionado pelaquela raiva ali, ele vai lá e mata o seu irmão, e Deus vem e diz: olha, o teu desejo, o teu jeito de ser, olha isso, o teu jeito de ser sempre será contra ti. E não aparece uma solução mas ora, faz uma campanha que vai mudar. Não, cabe a ti dominá-lo. Sozinhos? Não, com a graça de Cristo. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso que é importante nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos para frente rapidinho aqui. Agora, a última situação, instrução de Jesus: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer seguir Jesus? Diante de uma situação dessa, Deus me livre, né? E aí, ou segue ou não segue Jesus. E aí, se eu não seguir Jesus, eu vou seguir quem? Se eu não seguir Jesus, eu vou seguir quem? A outra opção é mais terrível. Aparentemente é boa. Vive do teu jeito, faz da tua maneira. Você é assim, dane-se o resto. Você é dono do teu nariz, você é dono das tuas vontades. Manifestação da carne. E o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele nos convida para que nós venhamos manifestar frutos do Espírito, que é totalmente contrário a isso. E Ele vai dizer: siga-me, quero ir onde Ele for e me enviar. Eu estou disposto
disposto a ouvir a orientação de Jesus, caminhar com Jesus, pedir autorização de Jesus, buscar em oração aquilo que eu vou fazer para a minha vida. Quero fazer como Ele faria, viver como Ele viveria, estar nos lugares onde Ele estaria. Quero estar no lugar onde Jesus estaria. Exemplos de Jesus: sofre oposição da família e dos amigos, é reprovado pelo mundo e rechaçado pela sociedade, totalmente diferente de um cristianismo que muitas das vezes muitos líderes começam a caminhar de uma forma para que um dia desses vá nos sentar no sofá da Fátima Bernardes, ou seja, não pode falar tudo aquilo que pensa, ou tudo que a palavra de Deus diz que é para ser, como é ser. É aquele cristianismo, como nós temos falado, raso, onde venha do jeito que você está, fique do jeito que você quiser, não gera transformação, não gera mudança. Dedique a sua própria vida para o bem-estar do seu próximo. Qual é a minha disposição de corresponder o que Cristo fez por mim? Qual é a sua disposição? A gente precisa começar se propondo em caminhar com Ele, negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e segui-lo. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para o outro lado. O texto que o presbítero Rodrigo leu. Aqui é bem simples. A gente vai entender que caminhar com Jesus, eu preciso aprender a trabalhar em equipe, executar o reino dos céus, cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Eu preciso entender que esse trabalhar, essa manifestação é na pluralidade. Essa caminhada é feita no coletivo. Irmãos, Jesus, da última vez, os discípulos estavam, eu citei que eles passaram a noite, o dia inteiro caminhando com Jesus para lá e para cá. Chega no final do dia, eles comem alguma coisa, irmã Aure, peixinho na beira da praia, de repente um jaraqui, ou uma tilápia, alguma coisa assim. Aí os discípulos já se arrumando para descansar. Ei! Os discípulos se arrumando para descansar. Aí Jesus chega: passamos para o outro lado. Detalhe, nem todos eram pescadores, o barco não era motorizado, eram uns 3, 4 que tinham experiência nesse tipo de navegação. Os outros, um era cobrador de imposto, cada um tinha uma função. E todos esses que não tinham a experiência que os pescadores tinham com o remo na mão, eles tiveram que parar. Opa, como que é agora, Pedro? Para lá? Então vamos. E agora? Agora para o outro lado. Agora só por este. Agora só por um bordo. Tinham que... Os que não tinham experiência nenhuma, eles tiveram que aprender meio que na marra. Isso eu acho muito bonito. Aqui, esses irmãos que estão aqui nessa galeria de fotos aqui, muitos deles não tinham experiência nenhuma com construção civil. Experiência nenhuma, só que estavam aqui à disposição para executar aquilo que precisava ser executado. Caminhar com Cristo, para caminhar com Cristo eu preciso ter essa disposição de fazer algo que muitas das vezes eu nunca fiz na minha vida. Sair da zona do meu conforto. E muitas das vezes sobre alto nível de estresse, porque quando Jesus diz passamos para o outro lado, vem uma tempestade. Ou seja, agora imagina um barco onde tem 12 discípulos, está Jesus descansando,
Nem todos tinham experiência em embarcação, desse tipo que a gente está vendo aí, ó. Era uma confusão, porque as ondas vinham e Pedro, Tiago querendo dar orientação e os camaradas não sabiam o que fazer, e o desespero tomou conta. Aqui vai estar narrando o texto. Jesus, antes de ser levado aos céus, em suas palavras finais, ensinou aos seus discípulos as questões concernentes ao reino de Deus, e eles deram continuidade a essa mensagem. A gente precisa, irmãos, a igreja de Cristo, nós estamos caminhando para os últimos dias, o juízo de Deus está para vir sobre a face da terra. Os sinais que Jesus apontava como sinais que iriam anteceder a esse grande juízo, já estão acontecendo, e nós precisamos nos colocar em condição de servir a esse reino. Lá em Atos capítulo 1, e para que eu tenha essa condição, em Atos capítulo 1, versículo 2, olha o que Lucas escreve: até o dia em que ele foi recebido em cima, Jesus Cristo, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera. Jesus, ele instrui os discípulos, primeiro, mandamentos de palavra, antes que viesse o Espírito Santo, antes deles serem revestidos. E quando eu estava entendendo essa instrução que o Senhor fez aos seus discípulos, não é diferente do que está acontecendo nesta igreja com o Espírito Santo, como Ele está nos instruindo em mandamentos comportamentais, relacionais, de eu tratar o meu próximo, de eu estar junto, somando um com o outro, para que o reino venha alcançar o seu propósito. A partir do momento quando nós estamos instruídos a trabalhar no coletivo, como os discípulos estavam, após as instruções de Jesus, o que aconteceu? Veio um grande poder sobre a vida deles, e eu creio em nome de Jesus que é assim que vai acontecer nesse lugar, um avivamento que não vai se limitar apenas a uns choros, umas línguas estranhas neste local, como o Eduardo canta, eu degustando dessa palavra, e aquele hino lá: não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero alimentar, quero mergulhar. Tira na tua altura lá, aumenta um tom um pouquinho, porque hoje manifestações do Espírito Santo se limitam a essas 4 paredes, mas os discípulos, depois que eles foram instruídos nos mandamentos pelo Senhor Jesus, eles estavam dispostos a negar a si mesmo, para que o coletivo, para que a igreja funcionasse. Eles estavam dispostos a carregar a sua cruz, eles estavam instruídos a caminhar, a seguir Jesus. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa. Esse é o desejo do Espírito Santo fazer com essa igreja, nesse lugar. Não algo raso, fazer com que ministros de louvores, músicos, venham experimentar na profundidade aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de suas vidas. Aleluia! Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer,
meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Quem está disposto a não querer mais o seu querer? Sair daqui, oh aleluia, até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Chega de emoção, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. É dessa maneira que nós vamos caminhar pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da instrução, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Irmãos, igreja do Senhor, que aqui está acompanhando em casa essa palavra, instrução, ensinamento vem antes do mover, para que quando esse mover aconteça, essa manifestação poderosa, sobrenatural aconteça, nós estejamos estruturados. É por isso que a escola dominical tem tratado desse tema, Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, em uma outra passagem, vai dizer que ele é ganho à força. Irmã Terezinha, eu quero ver a irmã batizada no Espírito Santo por esses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos sendo batizados pelo Espírito Santo por esses dias, aleluia. Entendemos que para servir o reino, o foco não pode estar em nós, não é nós, é o reino. Essa atitude demonstra um egoísmo e está mais vinculada ao cristianismo raso, como muitas das vezes é vivido. É do meu jeito, é da minha maneira. Instrução vem antes de avivamento, ensinamento vem antes de avivamento. Compreender que eu preciso, o que é negar a si mesmo, o que é carregar a cruz, é antes do avivamento, é antes do Pentecostes. E é o que o Espírito Santo está fazendo conosco, aleluia. As Escrituras nos ensinam que buscar o reino de Deus e a sua justiça vem em primeiro lugar. A manifestação da multiforme graça de Deus é presenciada quando compreendemos o nosso papel enquanto parte de um coletivo. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, membros desse corpo, e cada um de nós tem uma função. Eu preciso entender qual é a minha função, e a partir disso me colocar na disposição para cumprir essa função. Existe um propósito maior. Aquele que nos ama, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, e já estou encerrando. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O reino é único, mas os sacerdotes são muitos. Nós somos sacerdotes deste reino e precisamos compreender que somos membros de um corpo, como Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 4 e 5. Nem todos os membros têm a mesma operação.
Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente. Está claro isso, irmãos? O Senhor nos ama e nos libertou, revelando a individualidade da nossa experiência. No entanto, estabeleceu-nos como sacerdotes, gerando a responsabilidade de agirmos na pluralidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Toda atividade dos sacerdotes da nova aliança tem como alvo maior glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Qual é o teu propósito como sacerdote dessa nova aliança? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Precisamos ter esse entendimento sobre o reino. Caso contrário, nós, seja como indivíduos ou como igreja de Cristo, não manifestaremos em aspectos mais amplos a multiforme graça de Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, que venhamos ter a oportunidade de manifestar os atributos comunicáveis de Deus na vida do corpo de Cristo, entre os irmãos. Lembram dos atributos comunicáveis da última pregação do pastor Felipe no domingo? Quem lembra? Está lá, ó, amor. Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos manifestar esses atributos comunicáveis, para que nós venhamos nos tornar novamente imagem e semelhança de Deus. Quando é que eu me torno agora na nova aliança imagem e semelhança de Deus? Quando eu demonstro amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, verdade, paz, liberdade, aquilo que o pastor Felipe ministrou no último domingo. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo venha nos trazer, venha nos ajudar. Oh Jesus, eu entendo que ainda essa semana, e olha que ela já está acabando, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vão ter a oportunidade de negar a si mesmo. Eu declaro em nome de Jesus, que para os próximos dias, você vai ter a oportunidade de negar a si mesmo. Não é bom de dizer amém, né? Porque não é receba a chave, receba isso. É a oportunidade de negar a si mesmo. E os irmãos entenderam o que é negar a si mesmo. Eu declaro que durante esses dias você vai ter a oportunidade, com paixão, carregar a cruz. Como por paixão? Sentindo dor, agonia, estresse emocional, humilhação, tudo que Jesus passou carregando a cruz, Fernanda. Mas eu declaro que para os próximos dias você vai ter a oportunidade de, com alegria, porque quando Jesus carregava a cruz, ele tinha muito claro qual era o propósito de carregar aquela cruz. Precisamos ter um propósito claro na nossa vida, porque carregamos a cruz. E eu declaro em nome de Jesus que você vai ter a oportunidade de, quando você negar a si mesmo, se dispor em carregar a cruz, você vai estar disposto a seguir Jesus, a ser usado como nunca foi, a você encostar no ônibus, encostar na fila do banco, e daqui a pouco o Espírito Santo tomar a tua vida, para falar, para resgatar alguém que está angustiado, que está amargurado, que está pensando em tirar a sua própria vida. Eu declaro em nome de Jesus, que mediante os ensinamentos que o Espírito Santo tem trazido sobre esta igreja, como o moço do profeta Elias via uma pequena mão, que não representava muita coisa,
mas Elias via aquilo ali como um sinal de grande chuva. O mover que o Espírito Santo, a maneira como Ele está preparando esta igreja, está formando estes obreiros, as pessoas que aqui servem, é porque é algo lindo, grande, que vai impactar a Fazenda Rio Grande, a partir da vida dos que aqui servem. Vidas serão transformadas. Oh, aleluia! 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 Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Quero só me arrepiar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso que na tua presença nós estivemos. Que os nossos irmãos que estão aqui, que os nossos irmãos que estão em casa, eles venham ser impactados, conduzidos pela tua palavra, a negar a si mesmo, a renunciar a si mesmo, a tomar sua cruz e caminhar junto contigo para o propósito pelo qual o Senhor os salvou, os transportou do império das trevas e o colocou no teu reino. Que a nossa igreja, que esta igreja, a igreja que o Senhor comprou no Calvário, ela venha ser experimentada em ti, Senhor, e venha manifestar o teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a nossa igreja, que esta igreja venha fazer a diferença no nosso bairro, no nosso trabalho, tudo para a tua honra, tudo para a tua glória. Muito obrigado, Senhor. Agora nos despede em paz de volta para os nossos lares, nos guardando, nos livrando de todos os perigos, dando, Senhor, um final de semana abençoado, guardando e livrando de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.